Olá! Oi, 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 oi! Cheguei! Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos ver quem é que vem comigo, quem é que começa aí a entrar e a chegar para o nosso bate-papo, que vai estar muito bacana hoje. Olha, Gilda, seja bem-vinda, Gilda. Bom te ver por aqui. Nossa as lives desse mês de novembro vão ser todas destinadas à análise corporal e comportamental. É um assunto que muitos têm curiosidade, que muitas pessoas me perguntam e que na correria do dia a dia, dos atendimentos, a gente acaba até não priorizando, não é verdade? Mas é super importante para que você se entenda, você se conheça e que possa viver melhor, não é? Tudo bom, Erisvalda? Vão chegando, vão entrando aí. Quanto mais a gente conhece a nossa mente, conhece como nós nos sentimos melhor, ou quando nós sentimos dor, ou quando fica ruim o ambiente, por que eu tô me sentindo assim, fica tudo mais fácil, não é? Quando eu me conheço, tudo flui de uma forma muito mais tranquila. E a análise corporal e comportamental traz esse benefício. Ele traz conhecimento, ela traz conhecimento sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto, como eu reajo ao mundo em que eu vivo. Quem mais tá aí? A Duda, a Jéssica, vão chegando, a Jaque. Que máximo, que coisa boa a gente ter a companhia de vocês. Vão chegando, a gente vai conversando por aqui, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o segundo perfil comportamental. Vejam, a gente começou na primeira semana falando um vislumbre mais amplo sobre análise corporal, poda neural, mielinização, como é que funciona. No segundo encontro a gente falou sobre os esquizoides, um nome bem estranho, não é? Mas que é um formato lá do útero, onde aquela criança aprende algumas coisas sobre o mundo e que é ali ela entende também que ela precisa existir pouquinho, que quanto menos ela se mexer, melhor, mais confortável vai ser o mundo dela, e ela leva isso lá para a fase adulta, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre os orais. E por que quando eu falo com os orais eu faço essa sensação assim de hoje nós vamos falar sobre orais? Porque os orais, eles são, para mim, muito especiais. São pessoas que a gente já vai começar a conversar sobre isso, sentem muito. E eu quero que vocês vão acompanhando e anotem, perguntem aqui, porque daí eu vou respondendo, tá bom? Os orais, eles são formados, o processo que teve maior trauma, digamos assim, enquanto na infância, quando eles estão ali em formação, é na fase bem bebê. Então acompanhem comigo. Esse bebê estava no útero e se esse bebê teve uma descarga, ele teve um processo de maior trauma lá naquela primeira fase, ele teve um perfil lá do útero. Agora ele nasce, certo? Esse bebê vem para o mundo exterior, o mundo externo, e ele começa a ter um mundo de sensações novas, porque ele estava no útero, agora ele está no mundão, ele tá aqui no mundo. E nesse mundão, ele começa a ter uma percepção sensorial não só da cabeça dele, que era mais lá do útero, mas da cabeça e do corpo. Essa fase, ela vai do nascimento até mais ou menos 1 ano de idade, tá? É nessa fase que vai ter, então, o que a gente chama de oralidade. É nessa fase que essa criança, se tiver ali o maior trauma, vai se tornar um adulto oral ou com grandes características da oralidade, tá? E até 1 ano de idade, o que está acontecendo na vida desse bebê? O que está acontecendo com ele? Ele está passando por o processo da amamentação, né? Ele saiu, ele precisa se alimentar, então agora ele começa a se amamentar. Da amamentação até o desmame, estamos falando da fase oral. Olha quanta gente bonita! Tainara, Luciane, Leici, sejam bem-vindas, tá? Então vamos lá. Se um bebê, acompanhem comigo, o bebê quando nasce, ele é o quê? Ele é todo molenguinho, ele não tem tanto controle sobre o corpo dele.
Não é verdade? Ele é um bebê. Então, dentro dessa característica dele, ele começa, por exemplo, ele começa a perceber como as pessoas dão atenção, quando as pessoas dão atenção para ele. Então, veja, quando a gente está nessa fase do bebê, se ele tem um desconforto, ele pode estar com calor, ele pode estar com fome, ele pode estar com a fralda cheia, ele pode ter muita coisa errada com ele, mas ele não sabe falar. Ele não pode chegar e dizer para ti, ei, troca minha fralda, me dá um banhinho, eu tô com sono. Ele não sabe falar. Ele está numa fase que ele não consegue pegar. Ele não consegue comunicar, falar e nem pegar o que ele quer. Certo? Então, o mundo desse bebê, ele se resume a ter as sensações, a querer algo, a precisar de algo, mas ele ainda não consegue falar abertamente sobre isso, tá? Então, o que vai acontecendo ali naquele mundinho daquele bebê? Ele começa a perceber que ele precisa fazer alguma coisa. Eu tô com desconforto, ninguém tá me olhando, o que eu faço? E daí ele descobre um grande recurso: chorar. Eu preciso chorar. Quando eu choro, eu ganho atenção. Quando eu choro, quando eu boto a boca no trombone, alguém vem me atender. Opa, eu tenho esse recurso na mão. E vão anotando, porque tudo que eu falar agora, da fase ainda de bebezinho, vai ter muita coisa a ver com o adulto. Então vão anotando aí o que esse oral entende que ele precisa e como que ele acessa isso que ele precisa, tá bom? Vamos lá, quem mais entrou? Flamengo, tudo bem, Florenco? É Florencio? Não, Florenco? Ai, desculpa, não entendi ali. Tá tudo juntinho. Mas vamos lá. Esse bebê, então, vamos lá. Ele tá num bercinho e ele tem uma etiqueta incomodando ele. Uma etiqueta. O cuidador, a mãe ou a pessoa que cuida desse bebê, ela escuta o choro e ela quer atender essa criança, mas ela não consegue entender que é a etiqueta. Então ele chora, ela dá mamar. Ele chora de novo, porque ainda não resolveu o problema dele. Ela troca a fralda, ela vai tentando resolver, mas muitas vezes ela não consegue resolver, ela não entende ainda o que ele está comunicando para ela, tá? Nesse não entendimento, ela vai tentando suprir e muitas vezes não consegue. E essa criança, ela vai precisando cada vez mais existir. O que é existir? Lembra quando a gente falou lá do esquizoide que ele entendeu do mundo que quanto menos ele existisse, melhor ficaria? O oral é o contrário. Eu tenho que aparecer muito, eu tenho que existir muito para que entendam o que eu estou precisando. Captou? Estamos anotando aí? Uma coisa que é importante a gente poder falar sobre esse oral, sobre esse bebê, é que ele ainda não tem idade para resolver aquilo que ele precisa, certo? Vamos pegar esse exemplo, ele não tem condições de pegar essa etiqueta e tirar dele. Então, se o adulto que estava cuidando dele não entendeu e continua tentando suprir a necessidade e não entendeu, ele não tem como resolver. Então, veja aí, anota uma coisa muito importante lá para a fase adulta. Esse bebê, essa criança, vai entender que ele depende de alguém para resolver o problema dele. Conhece alguém assim? Eu dependo de alguém para resolver o meu problema. Eu não dou conta. Eu sozinho não consigo. Eu não sei o que fazer. Tudo isso vai acontecendo e vai marcando o corpo e a mente daquele que vai ser um adulto oral. Tá bom? Vamos lá. Como será, então, o corpo dessa criança e futuro adulto? Que formato ele tem? Lá no esquizoide, nós tínhamos um adulto, uma pessoa bem magrinha, bem sequinha, com quinas. Lembram disso? A análise corporal e comportamental sempre fala que corpo e mente andam juntos. Mente e corpo são formados juntos e entendem o todo em conjunto.
Como será o corpo do oral? Alguém se arrisca dar uma opinião? Como será? O esquizoide era magrelo, era com quinas. Mas e o oral? Como será que é o oral? Vou tomar minha água aqui, vocês me deixam falando muito tempo sozinha. Gente, o formato do corpo do oral, pensa comigo, ele é todo redondinho. Ele é uma pessoa redonda, macia. Sabe assim, ó, quando o corpo vai escorrendo, tem bochechinhas. Esses são os orais. Os orais, eles são todo redondinho, mas tem uma variação. O oral, só para complicar um pouquinho a nossa vida, ele tem uma variação no corpo dele. Porque existe o oral do excesso e o oral da falta. Rose, que doideira, explica isso melhor. Calma. Vamos lá. Gordo, magro, será? Então, é gordo ou é magro? São os mais fofinhos, os mais gordinhos, sim. Mas assim, a palavra correta é o formato, é o redondo, tá? O redondo não quer dizer só o gordo, mas o redondo no rosto, em todo o seu corpo. E vamos lá. O oral da falta é aquela criança, por exemplo, que estava no berço, chorou, e a mãe entende que deixa essa criança aprender, deixa ela chorar um pouco mais, não faz mal chorar. E ela vai deixando essa criança chorar, entendendo que ela está ensinando alguma coisa para essa criança. E essa criança chora, chora, chora. Ou seja, existe e ninguém atende. Ninguém atende o que ela está precisando. Não é entende, é atende mesmo, de atender. O formato do corpo dessa pessoa, sabe aquela pessoa, se vocês olharem geralmente uns peitorais, que tem assim um fundo, tem pessoas que têm isso muito claro, tá? Chega a ser um buraco aqui no meio, é um vazio, literalmente, um vazio aqui no meio do peito. São os orais da falta, que precisaram muito e não foram atendidos. Já os orais do excesso são aquelas pessoas bem rechonchudinhas, bem redondinhas, que ao contrário daquele que não foi atendido em excesso. Por que excesso? Ele está chorando, essa criança está chorando, eu quero atender, não sei o que ela precisa, então eu dou coisas. Mama, chorou? Mama de novo, toma bico. Enfim, ela vai tentando, essa mãe vai tentando muitas coisas com a criança, dá muitas coisas para ela, mas não satisfaz aquela necessidade. Como o exemplo lá da etiqueta. Consegue entender? Então, o corpo de um é todo redondinho, fofinho, e o corpo de outro, ele continua redondo, escorridinho, mas com um buraco aqui no meio. Com um grande buraco aqui no meio. Deu para entender? Oi, Willington, tudo bom? Bom te ver por aqui. Bom, então essa criança, ela vai crescendo ali dentro dessa faixa etária, do 0 a 1 ano, e vai entendendo que quanto mais ela se mexer, mais o mundo vai entender que ela existe e é disso que ela precisa. E ela começa a criar algumas características, né? A primeira característica é que eu disse lá no início, quando eu expliquei os perfis, de que todo perfil tem uma dor existencial. Qual é a dor do oral? A dor do oral é o abandono. Abandono. Oi, Lici, tudo bem? O abandono, essa criança, ela se sente quando ela se sente abandonada. Tanto aquela que fica lá no berço chorando, tanto aquela que está incomodando alguma coisa, quer alguma coisa e não é compreendida. Ela não consegue receber o auxílio que ela precisa e ela se sente abandonada. Poxa, eu tô aqui com essa etiqueta machucando e ninguém dá bola. Poxa, eu tô aqui chorando um tempão e ninguém vem me pegar. Então a dor existencial desse perfil é o abandono, tá? Com essa dor, sempre vem um recurso. Toda dor, todo perfil comportamental tem uma dor e um recurso. Agora veja, se eu tô falando que o oral do excesso mama demais,
recebe de mais, o oral da falta recebe de menos, qual será o recurso dessas pessoas? O formato do corpo eu já falei, mas qual será o recurso que ela tem à disposição dela? Pensem. Essas pessoas, elas vão também, tudo no oralidade, tudo na boca. Elas vão ser grandes comunicadoras. Mas veja, como nessa fase, ela, volto a dizer, ela não fala, esse bebê não fala, quando crescer, essa pessoa que vai ter traços mais orais, ela não vai só se comunicar com a boca, não. Não, ela vai se comunicar inteira, inteirinha. Sabe aquelas pessoas que você olha no olho e ela te lê? Ou você olha dentro do olho dela e se conecta. Parece que ela sabe tudinho o que você quer falar e parece que tu entende tudinho o que ela quer dizer. São as pessoas orais. Os orais têm essa facilidade de se conectar com as pessoas. Diferente do esquizoide da semana passada, que era aquela pessoa mais no mundo dele, que as pessoas têm dificuldade de conversar porque ele não se abre muito, gosta de viver em isolamento. O oral não gosta. O oral não, quanto mais gente melhor, quanto mais perto melhor. Sabe por quê? Porque a mielina dele teve ali o trauma na sua fase de maior sensação. Então a pessoa que é oral, ela vai sentir muito em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ela vai sentir com intensidade e ela vai querer, sentir mesmo. Sentir. Quer ver um exemplo de pessoa famosa oral, por exemplo? Vocês lembram do Jô Soares? Jô Soares era uma pessoa bem comunicativa, né? Durante anos teve aí o seu programa na televisão. Além de ele ser comunicativo, como era o corpo do Jô Soares? Ele era todo fofinho, né? Era uma pessoa que dava vontade de abraçar, né? De estar perto, de fazer um carinho. E olha só que legal, ele tinha uma mania de, nos entrevistados dele, ele pegava na mão. Vocês lembram disso? Ele ficava ali segurando a mão dos entrevistados. Por quê? Porque os orais precisam disso. Eles precisam tocar, precisam sentir. Então, vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade, o mundo adulto. Se você tem algum oral em casa, como ele vai agir? Como ela vai agir? Ela não vai, essa pessoa não vai ficar no mundo das ideias. Ela não vai discutir ideias contigo. Ela não vai gostar de fazer isso. Ela vai gostar de sentir. Entende a diferença? Se você pergunta para alguém assim, o que tu pensa sobre isso? E ela vai te responder, eu sinto que... Tá bom? Então, assim, o que tu pensa sobre esse assunto? E a pessoa te responde, eu sinto que... Por quê? Porque ela não pensa tanto, ela sente. Ó, a Jaque aqui se identificou. Totalmente oral, será? São 5 perfis, nós recém estamos no segundo, tá? No segundo perfil comportamental. Essas pessoas, elas são muito transparentes. Dificilmente um oral vai estar sentindo algo e vai conseguir esconder, sabe? Por exemplo, a pessoa tá triste, eu tô triste e faz de conta que eu tô alegre. Não cola, não passa. O oral, ele passa se ele tá com raiva, se ele tá triste, se ele tá alegre. O oral, ele é muito, muito sensitivo. São pessoas que não só sentem para si, mas sentem o outro. Pessoas que te olham e sabem o que tu tá sentindo, o que tu tá passando, sem nem conversar, sem nem falar contigo. Esses são os orais. Olha quanta gente bonita, a Rose e a Andréia chegaram. Olha que legal. Deixa eu ver aqui a minha colinha, tá? Então vamos lá. Esses bebês, eles eram, olha só, uma pessoa sente prazer, quer estar perto, você gosta de pegar um bebê, se ele for todo durinho, todo
magrinho, cheio de pontinha, de quininha, gosta não. Agora, se ele for todo molenguinha, cheirosinho, gostosinho, você gosta de pegar. E assim, os orais vão entendendo isso e trazem para o mundo adulto essas características. São pessoas que gostam de abraçar, pessoas que gostam de contato, entende? Eu já vi até umas coisas muito interessantes. Quando os orais vão comprar alguma coisa, por exemplo, quando eles vão comprar, tá ali o vendedor tentando convencer, falando as características do produto, e sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o produto, eles estão sentindo o produto, para ver se eles compram ou não. Não entendi, Erisvalda, o que tu disse? Eu pareço? Não sei, não entendi essa frase. Mas os orais, eles têm também algumas características. E veja, eu quero falar com muito carinho isso agora, tá? Que pode ser até mal interpretado. Os orais, eles são pessoas com um ar, com um senso infantil. São pessoas um pouco infantilizadas. Isso, às vezes, dá até na aparência. Até na aparência. Pessoas que aparentam ter idade menor do que elas têm, por exemplo. E por que isso? Porque isso faz parte da característica do oral lá que foi mielinizado. Sempre vou falar essa palavra para vocês. Lá até 1 ano de idade. Sabe? É aquele olhinho de gato de botas. Me dá? Consegue para mim? Ele precisa disso para o mundo dele fazer sentido, entende? E por isso vem essa característica mais infantil. Eu pareço ou não pareço? Ih, a Erisvalda tá numa confusão danada, não sei. Tem que ver, vamos lá, nós vamos seguindo. A gente falou do corpo, mas também tem algumas características bem visíveis, por exemplo, no rosto. Os olhos dos orais, eles não são tão grandes, eles são mais pequeninhos. Sabe? Aquela pessoa que dá um sorriso e o olho quase se fecha, é um olhar de oral. E a boca? Como será que é a boca dessas pessoas? Mais fininha? Mais carnudas? O que vocês acham? Os orais têm bocão. Lembra que ele precisa existir muito e que a oralidade faz parte do dia dele? Ele mama muito, ele precisa muito desse recurso. Os orais têm um olho pequenininho, boca grandona, rosto redondinho, corpo escorrido. É assim o corpo de um oral, tá? Ó, perguntaram se eu tenho bola de cristal. Então, provavelmente tem aí um nível de oralidade alto, tá, Jaque? Porque as pessoas orais, elas têm isso, elas têm essa habilidade. São pessoas mais sensitivas. Não são pessoas tão racionais, são pessoas mais sensitivas, ok? São pessoas que trazem no seu perfil uma certa tristeza também. Tristeza. Sabe, quando a gente vê uma foto de um oral e a gente faz análise, né, gráficos por online, por computador, às vezes a gente tira fotos e às vezes quando a gente isola, porque a gente tem que analisar tudo, tá? Formato, boca, rosto, enfim, todo o conjunto daquela pessoa. Olha a Kelly chegando, chega bem, tudo bem, Kelly? Quando a gente isola, prestem atenção, tem uma foto, por exemplo, de um oral sorrindo, e quando a gente isola o olho da boca, parece que são duas pessoas diferentes. Sabe por quê? Porque a boca do oral, ela dá um sorriso que aparece até o último dente. Sabe aquelas... Dá um sorrisão, é essa a característica do oral. Ele dá um sorriso, um belo de um sorriso. E o olho, se tu isola, parece que tá tristinho. O oral traz essa tristezinha com ele. O oral traz esse olhar mais sensitivo, sim, mas com uma certa tristezinha. É a percepção do oral. E eu tô te dando essas características para saber se talvez você tenha aí em casa ou no seu ambiente de trabalho alguém com essas características, com esse formato e formato de corpo e com essas sensações.
Sempre lembrando, a mielinização do oral foi feita no processo de muitas sensações, muita sensação. O mundo do oral, ele gira em torno disso, tá? Sensações. Eu passo a mão, eu sinto, eu me conecto. Esse é o mundo do oral. Certo? Quem mais? Tem pergunta para mim? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Podem perguntar. Tem aí alguma curiosidade, marido, mulher, filho? Pode perguntar, tá? Eu vou falando aqui e depois eu leio as perguntas de vocês. Tá bom? Que mais? A gente precisa aprender a respeitar não só os orais, mas todos os perfis comportamentais. Sabe por quê? O oral, ele usava o que de recurso lá quando ele era um bebê? Ele usava o choro, né? Ele chorava, existia muito e alguém vinha atender. Acontece que a gente pode chorar, adulto? Nós adultos podemos chorar tranquilamente? Sentir vontade de chorar e vou chorar. Pensa você lá no ambiente de trabalho. Tá um estresse danado, alguma coisa deu errada e daí você dentro de uma reunião de repente vai lá e começa a chorar. O que vão pensar? O que vão dizer? Complicado, né? Aí tá uma grande dificuldade das pessoas por desconhecimento, tá? Desconhecimento e por falta de empatia também. Por quê? Porque os orais, eles tiveram isso com muita força enquanto eles eram crianças. E agora eles são adultos, mas não mudou. Nada mudou. Então, o oral ele tem uma necessidade de chorar muito maior do que as outras pessoas. Ele precisa chorar. Às vezes, o oral, ele chora a dor dele, a dor do vizinho, a dor do outro, ele chora a dor de todo mundo. Ninguém consegue chorar, ele consegue chorar. Sabe? Alguma situação, um acidente, um desastre, alguma coisa, tá todo mundo ali louco para chorar? O oral chora muito. E daí, sabe o que acontece? A gente vai lá e normalmente, vou pegar uma situação de casa de filhos, por exemplo. Se a gente tem um filho mais oral e tem essa necessidade de chorar e tu não conhece esse perfil comportamental, não entende que o corpo dele é assim, a mente dele é assim, e para ele no mundo das sensações ele precisa chorar para se sentir bem, o que a gente faz? A gente vai lá e corta ele. A gente dá um freio nele. Ai, que coisa feia, tá chorando? Ou tá chorando? Que coisa feia, para de chorar. Ou, eu vou te dar motivo para chorar de verdade, hein, guri? A gente faz isso. E para ele é uma dor muito grande, porque ele não sabe explicar por quê, tanto a criança quanto o adulto, mas ela tem essa vontade de chorar. E ela precisa chorar. Porque o choro pro oral é uma utilização do recurso dele. Ele precisa disso. Depois que ele chora, parece que ele faz esse esvaziamento e fica bem. Produz melhor, fica bem. E olha que interessante, no mundo dos adultos a gente não considera muito isso. No mundo dos adultos isso não existe muito. E daí como é que o oral faz? Se ele tem essa necessidade? Aí, nós vamos falar também sobre como algumas coisas, alguns comportamentos do adulto, na vida adulta, pode prejudicar os orais que não se conheceram ainda, que não sabem que são assim. Exemplos. Vamos lá. Vamos pensar um oral que não consegue chorar, um oral que não consegue falar. Ele vai precisar fazer o quê? Comer. Comer é uma das atividades que o oral vai colocar no lugar da comunicação. Então, eu preciso falar muito e eu não falo. Eu preciso me conectar e não tem ninguém para me escutar. Ninguém me escuta.
Lembra da dor do oral? Eu me sinto abandonado. E quando eu sinto abandonado, me dá esse vazio aqui dentro do peito e eu preciso preencher com alguma coisa. Com o que eu preencho? Comida, bebida, balada, qualquer coisa que eu possa fazer em grande quantidade, qualquer coisa que eu faça em excesso. Por quê? Porque eu preciso existir muito e eu não tô tendo essa liberdade aqui dentro da minha casa, aqui dentro do meu ambiente de trabalho para existir muito. Então eu vou para outro campo, eu vou para o campo dos excessos. E daí fica uma dica para quem se identificou com traço oral, fica uma dica, tá? Eu vou pegar as mulheres, porque as mulheres elas se encrencam muito com isso. Muitas mulheres têm dificuldade para emagrecer, por exemplo, né? Emagrecer. E daí fazem dieta, procuram, enfim, uma série de planos e nada resolve e ficam anos e anos tentando emagrecer. O que pode ser? Qual é uma alternativa, uma hipótese para essa pessoa não emagrecer, por exemplo? Essa pessoa pode ser, sim, uma pessoa com mais traço oral e que não está no ambiente correto, ela não está se conhecendo e se acolhendo o suficiente, ela não está se atendendo o suficiente. E aquela dorzinha não passa. Só que o oral tem uma coisa interessante. O oral, deixa eu me ajeitar aqui. O oral, ele sabe que precisa de alguma coisa, ele quer alguma coisa, mas ele não sabe direito o quê. Conhece alguém assim? Não sabe o quê? Nós vamos jantar fora, o que nós vamos comer? Não sei. Mas aí tu diz assim, tá bom, então hoje nós vamos comer pizza, tá bom? Não quero pizza. Não tava afim de pizza. Ok, então vamos comer uma comidinha bem caseira, o que você acha? Não é bem isso. O oral não sabe direito do que precisa. Ele só sabe que precisa. Por quê? Porque era essa a sensação que ele tinha no processo de mielinização. Ele precisava de algo, ele precisava que alguém resolvesse o seu problema. Lembra? Não consigo dizer o que eu quero, não consigo pegar o que eu quero. E agora na fase adulta eu tenho as mesmas características. As mesmas. São essas pessoas que têm essa dificuldade de dizer o que elas precisam. Tá? Então vai anotando aí e me deixando perguntas que vocês queiram saber sobre os orais. Quando o oral, por exemplo, tá na dor, tá sentindo esse desconforto e não consegue dar nome para ele, ele precisa de uma pessoa que escute. Veja bem, ele não quer nada. Ele nem quer ter razão. Ele só sabe que ele quer falar ou chorar. Então, se você convive com algum oral, não fique tentando parar esse choro, fazendo com que ele raciocine que não faz muito sentido chorar, não tem por que ficar assim, porque ele vai sentir igual. Ele não vai te entender e vocês provavelmente vão brigar, porque ele não sabe o que ele quer, ele só sabe que tá ruim, ele só sabe que quer alguma coisa. E se você ficar tentando racionalizar o mundo dele, vai dar problema. Aqui que vem uma ligação. Ah, olha que pergunta, hein? Perguntaço. Qual é o parceiro ideal para o oral? A Ana perguntou. Qual é o parceiro ideal para o oral? Respondo. O parceiro ideal para o oral, Ana, é quem o acolha e o escute. Rose, mas tem um perfil que faz isso melhor? Tem um perfil que faz isso melhor. Mas veja, eu sempre digo para vocês e vou repetir, nós temos em nós os 5 perfis. E daí, se tu não tem um gráfico na mão para saber que tu tem um pico de oral, um pico de masoca, quais são os teus picos, tu não vai sair por aí arranjando um namorado, por exemplo, com um gráfico na mão. Ei, deixa eu te ver.
Deixa eu ver se tu é masoca o suficiente para mim. Deixa eu ver se tu é oral. Não tem como fazer isso. Tem sim como vocês olharem as características principais que eu dei uma pincelada aqui. Um olhinho menor, um bocão, um rosto mais redondinho. São pessoas que vão tender a te ouvir mais. Mas eu não sei o conjunto de características que vai vir com ela. Agora, como que eu sei que vai dar mais certo? Qual é a possibilidade desse relacionamento dar mais certo? Se nesse namoro, se nesse período de conhecimento que vocês estão tendo, ele consegue te escutar. Mesmo quando tu não sabe o que quer. É uma boa dica. Por quê, gente? Quem tem um pico muito alto lá do primeiro perfil, do esquizoide, não vai ter muito saco para ficar vendo uma pessoa chorar. É essa palavra mesmo, é meia feia, mas é isso. Não vai conseguir conviver muito bem com o oral. O oral é um pouquinho mimimi. Sabe as pessoas mimimi? Cheia de dói? O oral é um pouquinho assim. Por quê? Porque ele sente mais do que as outras pessoas. Então, se aconteceu alguma coisa e as pessoas já estão ali resolvendo, já estão produzindo alguma coisa, teve um problema, mas a gente já está solucionando, o oral ainda está ali sentindo aquele problema. Ele não faz com tanta rapidez, entende? Ele não faz com tanta rapidez as coisas, ele não vira a chave com tanta rapidez, ele precisa do tempinho dele, tá? E o que é importante saber? Ok, eu me identifiquei, eu tenho mais essa oralidade, eu tenho essa facilidade de sentir as pessoas, de sentir as coisas, mas e agora? Eu sou um oral que estou vivendo no meu recurso ou na minha dor? Como um oral viveria no seu recurso e como um oral viveria na sua dor? Isso é importante pensar, tá? Então, assim, oral na sua dor é uma pessoa que vai sentir muito e ficar nesse sentimento, uma pessoa que vai ficar remoendo aquele sentimento, querendo que os outros resolvam e não fazendo nada para que as coisas dela se resolvam, vai ficar dentro mais dessa infantilidade. Isso é na dor. Mas se eu tô no meu recurso, eu já entendi que eu sou assim, eu vou chorar um pouquinho mais, eu sou mais chorona, eu preciso desse colo, eu preciso de colo, tá? Mas eu vou viver no meu recurso. E qual é o meu recurso? Falar, me comunicar. Então, eu vou estar buscando isso na minha vida. Como é que eu busco isso? Bom, se eu preciso me comunicar e dentro de casa eu não tenho muito com quem falar, eu vou conseguir um grupo de amigos, eu vou me matricular numa academia, eu vou me matricular num curso X. Eu preciso de pessoas. O oral precisa estar rodeado de pessoas, se conectando, falando, tá? Então, assim, se você está no seu recurso, você não vai ficar esperando que todas as coisas do ambiente estejam a teu favor. Você vai atrás daquilo que você precisa. Então, assim, ok, aqui dentro de casa não tem quem faça muito isso para mim, eu vou achar um ambiente que me supra isso. Ó, quem é? A Larissa. Ó, a Larissa é a filha da Andréia, é isso aí, ela tá no recurso dela. Então, ela liga para uma amiga, ela conversa, ela marca um encontro, né? Vamos pegar isso dentro de um ambiente de casamento, como é que funcionaria? Vamos lá, eu tenho uma mulher que está na dor, uma mulher oral que está na dor. O que aconteceria dentro do ambiente de casa dela? Se ela não tivesse dentro do ambiente de casa dela, alguém que olhasse para ela com esse olhar mais carinhoso, com esse olhar mais tolerante, tudo bem chorar um pouquinho, ser mais manhosinha, precisar mais de colo, de atenção. Se ela não tem alguém assim e ela está na dor, ela vai ser uma mulher resmungona, tá? Ó, a Zoraia se identificando aí um pouco. Que bom, Andréia, fez amizade com todo mundo na academia. É isso aí. Mas vamos lá no nosso exemplo. Essa mulher na dor, ela vai ser uma mulher que vai reclamar, vai pedir do marido o tempo todo. Ele vai sentir como ela tá fazendo DR e ela não quer DR. Mas ela quer saber do dia, ela precisa contar do dia dela, ela precisa falar. Essa é uma mulher na dor. Mas como seria essa mesma mulher oral
no seu recurso. Ela tá nesse casamento, ela não consegue conversar com o marido não é muito acolhedor, ela procura esse recurso fora. Ela já liga para uma amiga, ela já marca um almoço, um happy hour, ela vai para uma academia, ela faz uma atividade onde ela veja gente. Não importa se vai ser na praça, mas ela sabe que precisa se comunicar. Entende? Essa é a diferença de uma pessoa com esse perfil, só que vivendo na dor ou vivendo no recurso. A gente precisa identificar dentro dos nossos perfis, os nossos traços de caráter, aquilo que a gente é, para que a gente sofra menos. Já pensou passar o resto da vida reclamando, passar o resto da vida solicitando desse marido que não vai conseguir dar isso para ela, porque ele tem outros perfis nele, que ele não vai conseguir dar tanto colo, tanto carinho para essa mulher? Já pensou passar uma vida inteira sem isso e reclamando disso? Não vale a pena. Agora, se ela olha e diz, caramba, eu sou oral. Deixa eu contar um segredo para vocês. Olha aqui, ó. Olha o segredinho. Eu tenho um pouquinho de oralidade, sim. Um pouquinho bastante, tá? Um pouquinho bastante. Tem as bochechinhas, tem o escorrido do braço. Então, o que acontece? Quando eu sinto, ali num período chamado TPM, geralmente, quando eu sinto uma necessidade de ter mais sensações, presta atenção, quando eu percebo que eu tô mais sensível, eu tô mais chorona, o que eu faço? Meu marido não tem tanta oralidade. Para onde eu corro? Qual é o meu recurso? Eu começo a marcar tudo que encontro com as amigas. Eu começo a fazer tudo com muita gente. Eu convido para almoçar na minha casa. Eu convido para fazer coisas porque eu preciso de gente. Então, se eu sei que eu preciso usar esse recurso da comunicação, eu não vou ficar lá na dor me sentindo o quê? Abandonada. Porque se eu for para esse marido toda vez que ele não tiver essa atenção para me dar, eu vou me sentir abandonada. Porque é assim que eu sinto o mundo em alguns momentos, em alguns períodos, quando a oralidade se aflora. Consegue entender? Então, se você percebeu isso no teu corpo, aprenda a se ler, a se perceber. Eu tô um pouquinho mais chorona agora. O que eu posso fazer? Vou lá ficar escondidinha que nem um esquizoide no meu mundo? Não, isso vai me trazer mais dor. Porque a minha cabeça, o meu pensamento vai ficar só remoendo. Caramba, eu tô aqui sozinha, ninguém dá bola pra mim, ninguém entende o que eu quero. Nem eu entendo o que eu quero naquele momento. Os orais são assim. Então, o recurso da análise corporal e comportamental, ele te dá um ganho, na verdade, para que tu sofra menos. Para que sofrer tanto com algo? Para que sofrer tanto com algo que tu não vai ter controle? Consegue entender? Se os orais precisam extravasar isso dessa forma, se eu preciso chorar, por que eu vou ficar retendo o choro? Por que eu tô louca para chorar? O meu olho tá ali, ó, segurando e eu não posso chorar. Então, se eu sou oral e eu sei disso, eu já vou chegar pro meu marido e dizer, ó, deixa eu te falar uma coisa. Vai ter momentos que eu vou precisar chorar, mas tá tudo bem. Não é briga, não é contigo. Eu tô com uma necessidade de chorar. E depois que eu chorar, eu vou ficar melhor. Consegue entender? Essa é a química da análise corporal e comportamental. Tu entender como o teu corpo funciona e como a tua mente percebe as coisas. Porque o normal é tu ter essa necessidade, o outro e tu mesmo não se entender e tu ficar ali tentando racionalizar, discutir, conversar. Por que eu tô chorando? Por que eu tô triste? Minha vida, 10 pessoas ficam tentando dizer, olha, mas tu não tem motivo para chorar, olha a vida que tu tem. Olha o marido, olha o filho. E realmente não tem motivo. Se tu tentar racionalizar, tu vai parecer uma boba, porque tu só sabe que tu sente uma coisa aqui e não sabe dar nome. Oral. Então tu só precisa entender isso. Que tá tudo bem se tu tiver essa necessidade. Se tu se sentir abandonado.
Porque tem pessoas que vão estar na dor e vão estar constantemente se sentindo abandonado por mãe, por pai, por filho, por amigos, por marido, o tempo todo. Tem alguém se identificando com esse perfil aqui ou não? Tem nenhum oralzinho aqui, não? Só eu sou redondinha, gente, ninguém mais, credo. Gente, voou, vai ser 8 horas, eu falo demais com vocês, viu? Oral se comunica, oral fala, oral é um bom orador. Então vamos lá. Como seria um ambiente de trabalho? Tá encerrando já, tá, gente? Já quase 8 horas. Como seria um ambiente de trabalho bacana para um oral? Será que é bacana? Ah, tem alguém aí, pelo menos não sou só eu, olha a Tainara, a Jaque se identificou, é isso aí. A gente precisa se conhecer e saber que durante o mês vai ter momentos assim, gente. Não se culpem, não se exijam mais do que Andréia, pois é, não exijam de vocês tanta racionalidade quando vocês estiverem sentindo tanto, tá? Entendam que isso faz parte de ti, do teu corpo, da tua mente. Vocês vão sentir. Então isso serve tanto para uma coisa bacana quanto para uma coisa que não é bacana. É legal sentir os outros e conseguir. Às vezes tem gente que chega, tu tá toda tristinha, tu não fala nada e vai chegar uma amiga, vai chegar alguém e vai dizer assim: toma um chazinho, preparei para ti. Quem é essa pessoa que te oferece um chazinho, um café, um docinho, sem nem tu pedir? Um oral que já te olhou e já sentiu a tua necessidade e tá te dando. Se tu é oral, algumas vezes tu vai ter isso de uma forma muito tranquila para os outros. Entende? Vai perceber o mundo dos outros. Mas não tente então fazer com que os 30 dias do teu mês, todos os dias, não tenha nenhum dia que tenha um picozinho de oral. Se tiver, aceite. Entenda o que fazer com ele. Então hoje eu tô mais tristinha, hoje eu preciso dar uma choradinha. Fala pro marido, não tem nada a ver contigo, eu preciso dar uma choradinha hoje. Tem alguma coisa aqui que não tá legal, nem sei o que é, nem sei dar um nome. Bolo, a Jaque come bolo. Ah, é verdade, Jaque come bolo. Então é isso, a gente vai aprendendo como que a gente funciona. Tá? Às vezes é um docinho, um chocolatezinho, alguma coisa. Orais precisam disso, funcionam assim. E no mundo do trabalho também funciona assim. Funciona assim. Um vendedor de carro que vai tentar vender um carro, por exemplo, para um oral, se ficar tentando dizer todas as 10.000 funcionalidades daquele carro, não vai vender o carro. Não vai, gente, porque oral lá quer saber se o carro tem 300 botões que fazem até chover dentro do carro, né? Sai luzinha pelo carro. Oral não quer saber disso. Oral quer saber das sensações. Como que o vendedor venderia um carro para um oral? Fazendo ele sentar, fazendo ele sentir o quanto é macio, sentir quanto aquele carro é potente. Ele venderia esse carro nas sensações. Entende? Tanto no ambiente familiar quanto no ambiente corporativo, ambiente de trabalho, sempre nós vamos ter o melhor do oral quando a gente conseguir fazer com que ele sinta as coisas. Sinta. Por isso, os orais se dão muito bem em ambientes ou em profissões em que eles precisam falar com as pessoas, se conectar com as pessoas, sentir o que elas precisam, encaminhar elas ou atender elas. É isso. E assim também em casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, nossa mulher. É isso. Os orais são um mundo de sensações, misturadinho com tristeza, misturadinho com uma sensação de que eu quero e não sei o que eu quero. Eu sei que eu preciso, mas não sei do que eu preciso. E necessidade de extravasar, de chorar e botar para fora. Tudo bem? Vai fechando aqui 8 horas, tá acabando a nossa live.
E eu adorei estar com vocês. Eu pego a primeira e não paro de falar, né, gente? Só fico falando aqui, só dá sede, né? Eu vou me despedindo de vocês e tô adorando essas nossas lives. Como ser oral e não virar serviçal? Uau, só pergunta boa. Olha só, Ana, como ser oral e não virar serviçal? O oral, ele não é um serviçal, ele gosta, tá? Ele gosta de servir. Ele gosta, porque dá prazer pra ele, porque ele tá ali, é uma forma de se comunicar e sentir as pessoas, tá? Mas isso tem que, volto a dizer, ó, a palavrinha, isso tem que dar prazer pra ele, tá? Não é porque essa pessoa é oral que ela tem que sair servindo todo mundo. Não. Não. Ela pode, por exemplo, em vez de servir, sentar e conversar com essa pessoa, ela vai estar se conectando da mesma forma, né? Ela não precisa, todo mundo que chegar, ela não precisa servir um cafezinho, um bolo e ficar ali em volta das pessoas dizendo o que elas precisam. Não. A oral precisa se conectar. Essa conexão não precisa ser em forma de serviço. Pode ser em forma de conversa, de comunicação. Faz sentido? Não sei se é isso que tu estava perguntando, Ana. Tá? Mas assim, não confundam, tá? Não confundam que um oral precisa estar sempre ali a tempo e a hora para todo mundo. Não é isso. Não é isso. Não sei se eu fui clara, me diz aí, Ana. Mas o oral, ele só tem uma necessidade maior que as outras pessoas de olho no olho, de conversa, de fala, de tocar, de comunicação. Ele vai gostar de abraço, vai gostar de cheiro, sensações. O oral é feito de sensações, tá? Não confunda com serviçal. Show? Show. Meus amores, 8 horas, encerramos mais uma live. Tá muito bom, né? Passa muito rápido quando a gente começa a falar de corpo, de mente, de tudo. Na semana que vem a gente vai falar sobre o terceiro perfil. E é um perfizaço, porque é um perfil aí, ó, que tem muita gente e é muito bacana falar sobre o perfil do psico. Semana que vem nós vamos falar sobre ele, como agem, quem são essas criaturas. Então não perca. Semana que vem, 7 horas, estamos aqui de volta. Deu, Erisvalda, tá liberada, pode ir. Ela tá tentando ir faz um tempão, tá? Se tiverem dúvidas, se quiserem sanar mais dúvidas, pode deixar lá, tá? Nos comentários. Olha, me lembrei que o meu filho é oral, como é que a gente lida com oral em tal situação? O que ele poderia fazer? Podem deixar as dúvidas lá, que eu escrevo para vocês. Tá bom? Um beijo, até semana que vem.